Olá, professor Sérgio Gabriel com vocês, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente vai discutir um caso bastante interessante. A gente vai discutir essa recuperação judicial atípica da Casa do Pão de Queijo. Como assim? Por que uma recuperação judicial atípica? Vocês vão ver em relação à questão que envolve o perfil dos credores da Casa do Pão de Queijo. Então, pessoal, para a gente começar a entrar no mérito e aprofundar um pouquinho a questão, a famosa Casa do Pão de Queijo, que a gente conhece por esse nome, ela tem como razão social, né, como nome empresarial, CPQ Brasil Sociedade Anônima. Mas a gente tem que entender que nem tudo que a gente vê figurando com o nome Casa do Pão de Queijo pertence à CPQ Brasil SA. Isso porque a empresa adotou há anos atrás como estratégia de negócios a franquia. Então, consequentemente, eles detêm hoje, né, depois de algumas lojas encerradas, mais precisamente 19 lojas encerradas, eles detêm atualmente 27 lojas. Então tem a fábrica e mais 27 lojas. Mas fora isso, existe espalhado pelo Brasil mais 700 lojas franqueadas. Então, quando nós estamos falando da recuperação judicial, que foi requerida aí no último dia útil do mês de junho de 2024, se refere tão somente à CPQ Brasil SA, ou seja, a indústria e as 27 lojas próprias. As demais lojas, as franqueadas, né, consequentemente, elas não se encontram dentro desse processo de recuperação. Agora, por que eu falei para vocês que trata-se de uma recuperação atípica? Vocês estão vendo aí na tela, eu coloquei, extraí, aliás, isso de dentro do próprio processo judicial, as dívidas da empresa. A empresa, ela possui aí uma dívida de 244 mil, pouco mais de 244 mil com credores trabalhistas. Credores quirografários são a maior parte dos credores da empresa em termos de volume numérico, porque são 55 milhões devidos aos credores quirografários. E talvez alguns estejam curiosos aí, o que são exatamente credores quirografários, pessoal? São fornecedores, prestadores de serviço na sua maior parte. Credores enquadrados como microempresa e empresa de pequeno porte, uma dívida de 1,3 milhão. Aí normalmente também são prestadores de serviço e fornecedores, mas que as empresas sejam enquadradas como microempresa e empresa de pequeno porte, e aí eles têm um tratamento diferenciado. Então, o total do passivo da empresa, ele gira em torno de 57 milhões e 500 mil reais. Talvez alguns vão dizer assim, diante dos números que a gente tem verificado pela imprensa, em relação às empresas que pedem recuperação judicial, me parece não ser um valor tão grande. Mas aí é que está o aspecto atípico, pessoal, porque essa não é a única dívida da empresa. Mas o que mais chama atenção quando você olha para esse perfil de dívidas é que não existe aí dívidas com bancos, que seriam chamados credores com garantia real. Se existe algum banco, seria algum caso específico em que não houve garantia real, e aí entraria na classe credores quirografários, mas o que é muito raro. Agora, fora essa dívida de 57 milhões, a empresa ainda possui mais algo em torno de 80 milhões em dívida, mas dívida que não vai poder fazer parte dessa recuperação judicial. Porque aí desses 80 milhões, a gente tem algo que em torno de 20 e poucos milhões que se refere a dívidas tributárias que não entram dentro do processo de recuperação judicial. Não é que uma empresa em recuperação não possa parcelar a sua dívida tributária. Ela pode, pessoal, ela pode parcelar essa dívida tributária em até 10 anos. No entanto, esse parcelamento não se dá dentro do processo de recuperação judicial, se dá através de procedimento administrativo diretamente perante o fisco. Agora, o restante das dívidas, pouco mais de 55 milhões de reais, algo próximo de 57 milhões de reais, são dívidas não inseridas no plano de recuperação judicial, fora as tributárias. Pode ser aí contrato de adiantamento de câmbio para importação ou exportação, contratos de financiamento através de leasing financeiro, alienação fiduciária em garantia ou compra e venda com reserva de domínio. Então, são dívidas relativamente altas, mas que não podem ser inseridas. Então, o primeiro aspecto que eu falei para vocês que é atípico é o perfil da dívida.
é não aparecer uma quantidade grande de dívidas bancárias, o que é muito comum para as empresas que estão em crise financeira. E normalmente, quando a gente vê todo esse volume de empresas em recuperação judicial, esse volume guarda relação com uma época que vem da pandemia para cá. O endividamento empresarial começou na pandemia, pessoal. A pandemia que atingiu internacionalmente as empresas. E aí, consequentemente, isso vai virando uma bola de neve que se arrastou por esse período, e aí normalmente as empresas vão se socorrer dos bancos. Não é o perfil exatamente aqui da casa do pão de queijo, tá certo? O outro aspecto que gera uma certa tipicidade é que vocês viram que, embora a empresa ela tenha aí 27 lojas, né, onde ela vende diretamente ao consumidor, além da própria indústria que fica aqui no interior de São Paulo, ela ainda tem algo em torno de 700 franqueados. E aí a pergunta agora, com essa situação da recuperação judicial, como ficam os franqueados? Pessoal, a recuperação judicial não diz respeito aos franqueados. Franqueados são empresas independentes que firmam um contrato de franquia com a CPQ Brasil SA para poder fazer uso da marca, do padrão de lojas e comercializar produtos fabricados pela própria indústria CPQ Brasil SA. Então, consequentemente, a vida dos franqueados ela vai continuar independentemente de qualquer outra coisa. Agora, o que poderia acontecer? Vamos pensar em tese apenas, tá, pessoal? Não vamos ficar aqui gorando ninguém. Vamos imaginar que a recuperação judicial dela não fosse aprovada. Não sendo aprovada a recuperação judicial, o juiz é obrigado a decretar a falência da empresa. Aí sim, isso, ainda que indiretamente, afetaria os franqueados. Mas em que termos isso afetaria os franqueados, pessoal? É que nesse caso, os franqueados, eles vão continuar praticando a atividade normalmente, explorando a marca CPQ Brasil SA, só que os royalties que eles pagariam para a CPQ, eles passariam a pagar à massa falida durante o trâmite do processo. No trâmite do processo de falência, haveria então a venda dos bens da CPQ Brasil SA, inclusive os seus contratos e as suas marcas. Então, quem eventualmente arremata a marca é que passa a ter relação direta com esses 700 franqueados. Mas vida que segue, tá certo, pessoal? Então, era aí os nossos esclarecimentos sobre o caso para vocês entenderem um pouquinho mais, tá certo? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Até mais.